Boa noite a todos. É sempre um grande prazer retornar a essa casa. Já fazia um bom tempo, né? E eu fico muito agradecida cada vez que a URI me presenteia com essa possibilidade de estar aqui com todos vocês. Como já foi dito, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, porque fala dos pais. Honrar pai e mãe. E como num mundo conturbado, famílias com estruturas completamente diferenciadas, né, de alguns anos atrás, como nós poderemos honrar nosso pai, nossa mãe? Quando nós recebemos o dom, o presente, mas principalmente a responsabilidade de sermos pais, nós teremos o dever de educar, de encaminhar, né? De ensinar aqueles que a nós chegarem como nossos filhos, da maneira que for, né? Consanguíneo, adotados, emprestados, enfim. E é uma responsabilidade porque cabe a nós dar-lhes o conhecimento do amor, do respeito, da gratidão, da fé. E, infelizmente, nós vivemos num contexto hoje em que as famílias perderam uma figura que era considerada a figura materna, que passava o seu dia ao lado dos filhos, dando o exemplo, a educação, a reprimenda, acompanhando os estudos e o desenvolvimento moral de seus filhos. Hoje em dia, nós temos em muitas famílias os dois trabalhando, passando o dia inteiro fora, delegando essa educação à escola, que é o lugar que, na verdade, deve instruir os nossos filhos. O que acontece com isso? Há uma defasagem na educação. O respeito, a honra, a gratidão tem se perdido. E como honrar nosso pai, nossa mãe, quando eles nos abandonam ou quando eles, em função mesmo de nos dar o pão de cada dia, não conseguem nos dar o afeto de cada dia? Como fazer? Bem, a nossa doutrina nos diz que tudo por que passamos são frutos das nossas plantações, tanto as de hoje como as de ontem, ou seja, de nossas outras vidas. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção, porque muitas vezes o que nós fizemos com os nossos pais? Nós, às vezes, os rejeitamos, não o compreendemos, porque achamos que eles não são aqueles que nós gostaríamos que fossem nossos pais.
Poderiam ter sido mais presentes, poderiam ter sido mais amáveis, ou poderiam ter nos dado maior orientação. Hoje nós temos uma gama de jovens que dizem assim: eu sou assim, porque meu pai não me ensinou, porque minha mãe não me educou, porque ninguém me deu amor. E não é essa a justificativa. A nossa doutrina nos mostra que nós tivemos e teremos exatamente o que se faz necessário para crescermos. Se tivemos pais muito duros, era porque era necessário para sermos o que hoje somos. Se tivemos pais ausentes, é porque essa ausência se fez necessária para que aprendêssemos a lutar, a crescer, a entender que tínhamos condições de seguir o nosso caminho, mesmo solitários. E também nos ensina e nos mostra que, quando tivermos os nossos filhos, sejamos mais presentes. Façamos o contrário daquilo que reclamamos de nossos pais. Mas, acima de tudo, a doutrina nos inspira e nos ensina que devemos amar a todos como a nós mesmos. E, da maneira que tenha sido nosso pai, nossa mãe, em primeiro lugar, os consanguíneos, nos deram a oportunidade da reencarnação. E isso é um grande presente. Por aí só, nós já deveríamos ser-lhes gratos. Muitas vezes, quantas crianças são abandonadas, né? Eu conheço vários casos em que muitas vezes se diz assim: nem lembra que teve pai, que teve mãe, porque foi abandonado por eles. Pai e a mãe são aqueles que estão te criando nesse momento. Realmente, a função paternal da criação está sendo exercida por aqueles que os criam ou que nos criam. Porém, a vida, a chance da vida nesse planeta, ela se fez através daqueles que nos deram o corpo físico, a oportunidade do nascimento. E nem que seja só por isso, nós já devemos ser-lhes gratos. Porque nós, como espíritas, sabemos que cada oportunidade de vivência, de reencarnação, é uma oportunidade, uma chance de crescermos, de aprendermos e de melhorarmos na escala evolutiva. Para tanto, necessitamos da união de dois seres, masculino e feminino, para que em um ventre nós possamos nos desenvolver. Então, essa é a primeira gratidão e a primeira forma de honrar aqueles que nos deram a chance da vida no plano físico. Depois teremos aqueles que efetivamente irão nos criar, que podem ser os mesmos que nos geraram ou não. Mas esses que nos criam, nos educam, seja da maneira que for, eles provavelmente tentarão e tentaram fazer o melhor que podiam. E se não fizeram mais, é porque não tiveram condições de fazê-lo. Talvez não tenham tido a oportunidade de frequentar uma casa espírita, talvez não tenham recebido dos seus pais a orientação, o amor
que precisavam para poder dar continuidade na hora em que se tornaram pais. Enfim, nós aprendemos na doutrina que nós devemos amar o pecador e não o pecado. Então, por mais que possamos entender e retrucar algumas atitudes dos nossos pais, nós temos ainda que amá-los. Aí muitos me perguntam, mas como? Como eu vou amar o meu pai se ele abandonou a minha mãe? Se ele nos surrava, se ele batia em nossa mãe? Então eu não posso amá-lo, eu não posso honrá-lo, eu não quero vê-lo nunca mais na minha frente. Quem trabalha com os jovens hoje em dia, de alguma forma, em algum momento, já deve ter escutado de algum deles esse relato. E aí o que cabe a nós dizermos? Vamos enfatizar o erro do pai? Ou vamos, enquanto cristãos, mostrar o pouco, porém muito, que aquele ser, aquele aprendiz da vida, conseguiu dar ao filho? Vamos ensiná-los a respeitar o pecador, mesmo que nós não aceitemos o pecado. Honrar pai e mãe significa ser grato. A gratidão é uma das melhores formas de demonstrar o seu amor. Porém, quando se faz difícil, é lembrar que amar o próximo como a si mesmo é, antes de tudo, respeitá-lo. Quando a gente fala assim, amai os vossos inimigos, parece uma coisa impossível. Mas quando nós dizemos, pelo menos respeite a diferença dele para com você. Respeito enquanto filho do mesmo pai. Respeito enquanto seu irmão. Parece que esse amor já não fica tão difícil de ser expressado. Através, única e exclusivamente, da palavra respeito para com o próximo. Honrar significa também ser indulgente. Não é isso que a nossa doutrina nos fala? E o que é a indulgência? Senão entender as dificuldades do outro, as falhas, os erros, e amá-lo, apoiá-los acima de tudo isso. Porque em muitos casos, também nós ouvimos e vemos pais que, por suas razões, ficaram ausentes a vida inteira da filha dos filhos. E aí, mais tarde, quando já idosos, cansados, às vezes até sem conseguir se manterem, retornam ao berço dos filhos para terminarem seus dias. E aí há quem diga, fulano é um bobo, o pai nunca deu nada, sumiu pelo mundo, gastou tudo que tinham e agora que está velho, doente, o filho está cuidando. Será que é bobagem? Não. Esse é o ensinamento que o nosso irmão maior, Jesus, nos ensinou. Amai ao próximo. Porque a cada vez que você recolhe alguém, é a mim que você está recolhendo. Então, se tivermos condições, nós vamos acolhê-lo, sim. Isso é honrar o pai e a mãe, independente do que tiverem feito, porque nós não estamos acolhendo os erros daquela pessoa, nós estamos acolhendo o ser humano que necessita de nós e que
nos deu a oportunidade de estarmos nessa vida e que, mesmo tendo estado ausente da nossa vida, nos ensinou muito. Porque mesmo na ausência deles, nós aprendemos a ser fortes. Falo isso porque às vezes parece ser muito fácil honrar o pai e a mãe, aquele bonzinho, aquela boazinha que nos dá tudo, né? O celular de última geração, um carro novo quando completa 18 anos, paga a faculdade particular, porque daí às vezes nem é necessário se esforçar muito, né, para estudar para um vestibular. Só que, infelizmente, meus irmãos, muitos desses também não são honrados por seus filhos. Porque há muitos filhos que ainda acreditam que isso nada mais é do que a função do pai. Me pôs no mundo, eu não tenho culpa. Tem mais é que ter a obrigação de dar tudo o que eu preciso. Então, às vezes, nós achamos que só aqueles que tiveram uma educação mais rígida ou mais ausente é que têm dificuldade de honrar seu pai e sua mãe. Mas não. Infelizmente, aqueles que também ganham tudo e têm tudo, também não aprenderam o valor de honrar pai e mãe. É, além de tudo isso, muito importante nós sabermos ter paciência. Paciência para entender as limitações dos nossos pais. E só para não perder o raciocínio anterior sobre aqueles que têm tudo de seus pais e não dão valor, né, e não sabem honrá-los, vem aí mais um alerta para que não podemos simplesmente ser complacentes. Nós temos que educar além de dar. A educação vai além do dar. Ela está no ser, no exemplo, nas atitudes e na firmeza de caráter e de convicção. Continuando, falando sobre a paciência, hoje nós temos uma longevidade, né? Graças ao avanço da medicina e tantas outras questões que fazem com que nossos amados tenham uma vida bem mais prolongada. E olha quanto ensinamento. Aí, nesse momento, honrar pai e mãe realmente exige muita paciência. Hoje eu estava com uma senhora de 92 anos. Praticamente não tem ninguém mais na vida. Teve uma vida que era sempre de autoridade, que foi uma mulher muito acima do seu tempo, foi gerente, mandou em muitas pessoas durante muito tempo e hoje não perdeu o tique de mandar. E é uma dificuldade estar com ela, porque ela quer continuar mandando. E olha que ensinamento. Quando eu tiver meus 92 anos, eu espero não mais mandar, porque é muito chato e é muito difícil. Então eu vou começar a me cuidar e vou honrar. Essa não é minha mãe, é uma senhorinha, uma parente. E eu vou honrá-la também, porque ela está me dando um ensinamento. Como a gente deve se preparar para a velhice. Para aceitar o auxílio do próximo. Para aceitar que nós demos tudo e vamos receber tudo ou mais, de preferência, do que um dia demos. Porque esse é o ensinamento.
Quem dá deve aprender a dar mais do que recebeu. E quem deu deve tentar, deve aceitar receber muito mais do que esperava receber. No final, nos seus dias, nas suas dificuldades. Honrar pai e mãe é mostrar-lhes que mesmo com a idade, mesmo com as dificuldades, eles nos são úteis e importantes. Porque tudo que eles passam para nós é ensinamento para a nossa caminhada. Suas dificuldades hoje provavelmente serão as nossas. Suas atitudes hoje provavelmente serão as nossas. Como mudá-las? Criando consciência, criando amor. Porque o exemplo do que hoje fizemos para os nossos pais será o combustível para que nossos filhos façam por nós. Às vezes, nós não nos damos conta de como estamos agindo. Que exemplo estamos dando aos nossos filhos quando nós mesmos não sabemos lidar com os nossos pais? Honrar pai e mãe é uma obrigação, mas deve ser uma obrigação de amor. É uma obrigação que nos traga prazer, porque ela vem da gratidão, de todos os ensinamentos e de todas as oportunidades que tenhamos tido em nossa vida, com a presença ou com a ausência. Porque seja como for a participação dos nossos pais em nossas vidas, elas foram ou são o que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Entender, ser indulgente, ser paciente, amá-los acima de qualquer coisa, das manias, dos costumes, da brabeza, da inquietação, enfim, amá-los através do respeito dos anos vividos, do respeito aos esforços que nos deram a oportunidade de sermos o que somos. Nós temos, meus irmãos, que retomar essa visão do respeito. Respeito, honrar pai e mãe, significa ensinar a nós e aos nossos filhos a respeitar todos aqueles com quem convivemos. Quem aprende a respeitar será respeitado. Quem ensina o respeito será também respeitado e admirado, se esse exemplo puder dar. Viver e demonstrar o respeito é o que nós estamos mais necessitando nesse momento no planeta. Através da honra. A honra não no sentido só da ética de cada um, mas a honra no sentido do mérito de cada um, do esforço de cada um, de onde cada um chegou. Analisar as dificuldades anteriores, porque é muito fácil nós chegarmos hoje e dizermos: ah, mas papai é chato, ah, mamãe não era afetuosa. Mas algum dia alguém parou para perguntar-lhes por quê? Como foram criados? Algum dia nós demos o primeiro passo do abraço,
do eu te amo? Ou só conseguimos fazer isso quando mandamos por WhatsApp? É muito bom, né? Quando a gente está distante, receber uma mensagem de alguém é fantástico. As mídias sociais hoje nos unem com quem está distante. Isso é maravilhoso. Mas, infelizmente, nos separam de quem está perto. Porque nós temos as pessoas ao nosso lado, nós temos a possibilidade de olhar-lhes nos olhos, de ouvir e falar-lhes, escutando a voz. E quando nós nos encontramos, mais ou menos usamos apenas as palavras monossílabas. Tá tudo bem? Tá. Foi bom? Foi. É legal? É. Diálogo. Dialogar também é honrar pai e mãe. É perder, porém ganhando muito e muito, 5, 10 minutos de prosa. Antigamente falava assim, né? Uma prosa, de uma conversa com aquele que já viveu coisas que a gente nunca viveu. Não digo nem tanto nós, jovens assim há mais tempo, mas os jovens de hoje, que não conseguem imaginar como é que alguém viveu sem celular um dia. Como deveria ser interessante escutar essa história. Mas nós ensinamos os nossos filhos a escutar, a ouvir, ou hoje em dia eles só sabem ler? Isso quando não leem ainda palavras resumidas, né? Que na ortografia não se saberia o que significa. Respeitar pai e mãe é atendê-los da maneira que eles precisam e desejam ser atendidos, e não na maneira que nós achamos que eles devem se achar satisfeitos por terem sido atendidos. Ah, mas eu mandei uma mensagem. Mas às vezes um pai, uma mãe, um avô, uma avó, eles não querem olhar o WhatsApp. Alguns nem têm, porque nem sabem como usá-lo. Eles querem só, pelo menos, um telefonema falado, onde eles possam escutar a voz daquele filho, daquele neto distante. Isso é honrar pai e mãe. É quando nós tiramos do nosso tempo um tempo para eles, mas não da maneira como nós desejamos. Ah, eu vou no banco, vou levar ele comigo, porque daí eu já, né, faço de conta que estou com ele. Eu vou viajar, eu coloco ele lá atrás no carro e ele vai vendo a paisagem, então já estou dando uma volta com ele. Mas será? Será que seu pai e sua mãe têm condições de ficar mais de 1 hora sentado num banco de carro? Ah, mas esse velho é chato, fica cansado, fica pedindo para parar de 5 em 5 minutos? Ah, não dá mais para levar para viajar. Não dá para fazer mais nada. Dá para fazer muito. Dá para caminhar uns 3 passos. Dá para sentar no banco da praça, olhar um pouco a natureza. Isso é honrar pai e mãe. Muitas vezes nós imaginamos que para honrar pai e mãe, nós precisamos ter um bom salário, um bom emprego, uma boa casa, para dizer, meu pai e minha mãe têm tudo para ter orgulho de mim. Muito bom, claro que sim. Qual é o pai que não quer ver um filho bem na vida, com um bom trabalho, com uma boa casa, não é? Todos nós desejamos isso para os nossos filhos.
Mas mais do que tudo isso, o que um pai e uma mãe realmente desejam aos seus filhos é que eles sejam pessoas íntegras, boas, respeitadas. Antigamente os pais diziam assim, batiam nos seus filhos, mas sabe por quê? Porque eles queriam fazer-lhes gente. E sabe o que é fazer gente? É fazer pessoas de bem, de boa moral, de boa educação. Nossos pais eram assim. Fizeram de tudo para que fôssemos gente. Se nos tornarmos médicos, engenheiros, educadores, garis, caminhoneiros, enfim, não importa. Importante é que fôssemos pessoas dignas, pessoas de bem, ou seja, que nos tornássemos gente. Esse era o orgulho dos nossos pais para conosco. E é esse o orgulho que nós devemos fazer com que eles sintam de cada um de nós. Pelo nosso amor, pela nossa dedicação, pela nossa compreensão, enfim. Simplesmente fazendo a eles o que gostaríamos que fosse feito para cada um de nós. Assim é honrar pai e mãe. É entendê-los ou não, mas aceitá-los. Dar-lhes o direito de serem o que são, porque nós também somos o que somos. Mas ser espíritas, ser cristão, ser gente é poder se colocar no lugar do outro, amando, respeitando, mesmo que não tenhamos aceitado as suas dificuldades e erros. Recriminar o pecado, mas nunca o pecador. Amá-los sempre,